Olá! Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais, eu diria, revolucionárias de Jacques Lacan. A gente costuma pensar que as palavras são só ferramentas, né? Que a gente usa para se expressar. Mas e se for o contrário? E se as palavras que nos criam? É exatamente isso que a gente vai investigar. Como o significante, esse elemento da linguagem, nos constitui como sujeitos. Para começar, vamos direto com essa pergunta que já mexe com tudo. A gente vive com a sensação de que existe um eu no comando, um centro que escolhe o que vai dizer. Lacan vira essa lógica de cabeça para baixo. E se essa sensação de eu, essa unidade, for na verdade uma espécie de ilusão, um efeito colateral da própria linguagem que a gente acha que domina? A provocação é, quando dizemos eu, quem é que está falando de verdade? Certo. Para a gente entender essa virada do Lacan, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e desmontar a ideia que temos de sujeito. Durante séculos, a filosofia, em grande parte, tratou o sujeito como alguém que pensa, que conhece o mundo, mas sempre em relação aos objetos, quase como um espelho passivo, sabe? Mas aí vem a psicanálise e muda o foco completamente. Ela resgata uma coisa fundamental que estava meio de lado. O sujeito é, antes de mais nada, um sujeito que fala. Ele não é um observador calado do mundo. É no ato de falar, com todos os seus tropeços, suas ambiguidades, seus atos falhos, que a existência dele se manifesta. E se o sujeito é esse ser que fala, a nossa ferramenta principal para entendê-lo tem que ser o significante. Para Lacan, esse conceito é central. Ele coloca o significante muito acima da imagem, da percepção, de qualquer outra coisa. Prestem bem atenção nessa definição. Um significante não é a palavra e seu significado pronto como no dicionário. Pensa nele, mas como a matéria-prima, o tijolo da linguagem. Um som, uma letra, sozinho ele não quer dizer nada. O sentido só aparece quando ele se conecta com outros significantes numa cadeia. Ou seja, o sentido não está dentro da palavra, mas sim no espaço, na relação entre as palavras. Isso muda tudo. E essa distinção é brutal. Quer um exemplo prático? Pensa nas alucinações verbais, na psicose. O que atormenta a pessoa não é uma percepção falsa, tipo ver algo que não está lá. O que invade a realidade dela é um significante, uma palavra, uma frase que se impõe. Isso mostra que o significante tem uma força, um poder de estruturar a realidade, que uma simples imagem não tem. Isso nos leva, claro, a uma das frases mais famosas do Lacan. O que ele quis dizer com isso? Que o inconsciente não é um porão escuro, cheio de instintos e memórias bagunçadas. Não, o inconsciente tem uma lógica. Ele funciona como uma linguagem, com suas regras, sua sintaxe, tudo feito de significantes que se articulam. Ok. Se o inconsciente é uma linguagem, como é que o sujeito nasce daí? E aqui a gente chega no coração da teoria lacaniana. O sujeito não existe antes para depois aprender a falar. Ele é um efeito, um produto que nasce justamente desse jogo, dessa dança entre os significantes. Vamos montar esse quebra-cabeça. Tudo começa com o que Lacan chama de S1, o significante mestre. Pensa nele como uma primeira marca, uma identificação inicial que gruda na gente. Pode ser o nosso nome, um traço que a família nos atribui. É um significante que sozinho não faz sentido nenhum. Mas, como a gente já viu, um significante sozinho não é nada. Esse S1, para funcionar, precisa se dirigir a um outro, o S2. E esse S2 não é só mais uma palavra. Ele representa todo o campo do saber, a cultura, a própria linguagem. É o que Lacan vai chamar de o grande outro, o tesouro dos significantes que já estava aí antes de nós. E agora, a mágica da fórmula. Onde está o sujeito nisso tudo? Lacan representa por um S cortado, um S barrado. E por quê? Porque ele não está nem no S1, nem no S2. Ele surge exatamente na brecha, no intervalo entre um significante e outro. Ele é esse efeito, mas nunca é totalmente capturado pela linguagem. Por isso, ele é barrado, dividido. Sempre falta algo. Essa é a definição mais precisa que Lacan nos dá. O sujeito não é uma essência, ele é uma função. Ele é aquilo que um significante representa, mas não para uma pessoa, e sim para outro significante. Ele é esse efeito que acontece no meio da cadeia da linguagem, sempre em movimento. Beleza, eu sei que isso pode parecer super teórico e abstrato, mas qual a conexão disso com a nossa vida, com a experiência mais fundamental que a gente tem, que é o desejo? A conexão é total. Se o sujeito vive nesses intervalos da linguagem, o desejo dele também mora ali. O desejo não é querer uma coisa específica, um objeto que a gente possa nomear e pronto. O desejo é o próprio movimento nessas frestas do discurso.
esse deslizar infinito de um significante para o outro, sempre buscando algo que, por definição, escapa. E aqui vem outra formulação de Lacan que é um soco no estômago. O nosso desejo não vem de um lugarzinho autêntico e puro dentro da gente. A gente aprende a desejar. A gente captura o nosso desejo no discurso do outro. É naquela pergunta que a gente nunca faz em voz alta, o que o outro quer de mim, que a gente encontra as pistas do nosso próprio desejo. Para articular toda essa dinâmica, Lacan usa um conceito famoso e muitas vezes mal compreendido, o falo. E aqui, atenção máxima, ele não está falando do órgão biológico. O falo, com a letra grega phi, é um símbolo. Ele é o significante da própria falta. É o símbolo daquilo que sempre falta para todo mundo e que justamente por isso faz a máquina do desejo continuar girando, numa busca que não tem fim. Certo. Agora que a gente montou essa base teórica, vamos ver como tudo isso aterriza na prática da psicanálise. Porque é ali, na clínica, que a força do significante se mostra de um jeito transformador. A primeira coisa que muda é a postura do analista. O trabalho dele não é ter empatia, não é entender o que o paciente sente, não é se aliar à parte saudável dele. O trabalho é outro, muito mais preciso. O analista precisa ocupar um lugar bem específico, que Lacan chama de sujeito suposto saber. Isso não quer dizer que o analista sabe de tudo. Quer dizer que o analisando supõe que ele sabe a verdade sobre o seu sofrimento. É essa suposição, essa transferência, que faz com que a pessoa fale, que a cadeia de significantes do inconsciente comece a se desenrolar, endereçada a esse lugar que o analista encarna. E na prática, isso quer dizer o quê? Que a escuta do analista é radicalmente diferente. Ele não escuta só a história que está sendo contada ou enunciado. Ele escuta principalmente o como ela é dita, a enunciação, os tropeços, os esquecimentos, os atos falhos. É nessas rachaduras do discurso que a verdade do sujeito aparece. E quando o analista interpreta, ele não dá um significado fechado. Ele pontua um significante para que ele ecoe e produza novos efeitos no analisando. No fim das contas, o objetivo de uma análise não é simplesmente eliminar um sintoma para a pessoa voltar ao normal. É algo muito mais profundo. É levar o sujeito a uma nova posição, a uma rearticulação da sua relação com a linguagem e, principalmente, com o seu próprio desejo, que se manifesta ali, na sua fala. E para a gente terminar, eu deixo essa provocação no ar. Se o nosso desejo mais íntimo é, na sua própria estrutura, o desejo do outro, isso nos lança numa pergunta vertiginosa. Quem ou o que está no comando do que nos move na vida? É um enigma que fica bem no coração da nossa identidade.